Olá, povo abençoado de Deus, tudo bem com vocês? Eu me chamo Eduardo Nassif, sou ministro da Palavra de Deus e estou aqui para levar vocês a ter mais um momento com Deus. Não esqueçam de se inscrever no canal para vocês receberem diariamente as mensagens. Que a palavra de hoje possa entrar no seu coração e abençoe sua vida. Jeremias capítulo 29, versículo 11. Porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Tudo que Deus faz é perfeito, e não há nada que Ele faça que devemos questionar. Às vezes acontecem coisas em nossa vida que achamos que deveria ser de outra forma, que deveria ser de outro jeito. Aí acontece algo inesperado e ficamos sem entender. Vamos dar um exemplo de uma sentença de um juiz. Uma pessoa está sendo julgada injustamente por ter cometido um crime que ela não cometeu. Essa pessoa está firme com Deus, sempre indo à igreja, orando, jejuando e se firmando. Acabou sendo acusado de algo que ela não fez, mas estava certo que tudo ia dar certo nesse processo, até porque ela estava buscando a Deus e colocou tudo diante dele. Aí vem a sentença condenando essa pessoa. Toda a confiança que ela estava se abala e começa a dizer: Senhor, eu estava na sua presença, te buscando, não fiz nada de errado. Por que isso está acontecendo comigo? A grande maioria das pessoas iria dizer até que Deus não age em favor dos seus, que não adiantou nada estar na presença dele e estar fazendo a vontade dele. A grande maioria iria falar isso. Mas o Senhor diz em sua palavra: eu bem sei os pensamentos que tenho de vós. A sentença foi dura, na verdade. Uma pessoa sendo condenada injustamente por algo que ela não cometeu. Qualquer pessoa se revoltaria, ficaria triste. Muitos até culpariam a Deus. Mas se Deus sabe de todas as coisas e Ele é um Deus justo, por que isso aconteceu então? Essa pergunta passa pela cabeça de todas as pessoas, se não de todas, de muitas. E a resposta é: Deus sabe de todas as coisas, inclusive quando a sentença é contrária àquilo que você espera. Aí você pode pensar: não concordo com isso. Se ele era uma pessoa que andava na presença de Deus e a sentença foi condenando essa pessoa, onde está Deus nesse negócio? Aprenda uma coisa. Quando você confia em Deus, você tem que confiar que essa sentença não veio dele. E ele sabe exatamente o que essa pessoa está passando. Nessa hora, ou você realmente confia, ou você deixa o inimigo dominar sua mente e começa a blasfemar. Sei que nesse momento a nossa mente vai falar mais alto. O nosso desejo de saber o porquê isso aconteceu vem logo em nossa mente. Isso é coisa nossa, do ser humano. E nenhuma explicação há para o que aconteceu. Então ouça o que eu vou te falar. Nos momentos em que tudo parece estar dando errado, se você colocar sua confiança em Deus, aquilo que for uma tristeza ou até uma desgraça na sua vida se tornará uma vitória incalculável. Escute o que eu estou te falando. Quando depositamos nossa confiança em Deus, Ele age em nosso favor. Quer ver um exemplo? Temos um exemplo claro na Bíblia. A história de José do Egito. Quem não conhece essa história, procure ver, procure ler e aprender. José, ele era filho preferido de seu pai Jacó. Seus irmãos o invejavam e nem conseguiam falar com ele pacificamente, pela preferência de Jacó, seu pai. José vivia sonhando, e num desses sonhos, ele resolveu contar para seus irmãos, que riram e disseram: você está dizendo que dominará sobre nós, que reinará sobre nós? José aborrecia mais ainda seus irmãos, contando seus sonhos.
Mas essa não era a intenção dele. Certa vez, seus irmãos foram a Siquém apacentar as ovelhas de seu pai. Jacó enviou José para ver como estavam seus irmãos, mas ao invés dele ser bem recebido pelos irmãos, eles se reuniram e tramaram para matar José. Mas Rúben, um dos seus irmãos, o livrou da morte e resolveram lançar ele em uma cova. Depois, o venderam como escravo para o Egito. José não esperava isso dos seus irmãos, na verdade. Pelos seus sonhos, ele estaria acima de seus irmãos, mas nunca será desse jeito que pensamos. Mas nunca é do jeito que pensamos. Sempre será do jeito de Deus. José tinha uma vida boa. Seu pai era um homem rico e o amava. Ele foi afastado da sua vida boa e foi viver como escravo. Com certeza, não era o que ele esperava dos sonhos dele. José foi servo de Potifar, chefe da guarda de Faraó, e tudo que José fazia prosperava. Ele, como escravo, tudo que ele fazia prosperava. Sabe por que tudo prosperava? Porque José, em momento algum, questionou a Deus ou murmurou, dizendo: por que fui vendido como escravo? José não questionou. José apenas era fiel a Deus. Potifar tinha uma esposa e ela começou a se jogar para cima de José, querendo trair seu marido com ele. Mas José disse a ela: meu senhor Potifar me colocou sobre toda a sua casa, mas não sobre você. Gênesis capítulo 39, versículo 9. Ninguém é maior do que eu nesta casa, e nenhuma coisa me vedou, senão a ti, porquanto tu és sua mulher. Como, pois, faria eu este tamanho mal e pecaria contra Deus? Vejam como José, mesmo como escravo, era fiel a Deus. Ele falou: pecaria eu contra Deus? Se ele fosse outro, poderia pensar: já estou aqui mesmo como escravo, que se dane, vou sair com essa mulher. Mas não foi o que ele fez. Uma vez ele estava passando e a esposa de Potifar o agarrou. Ele, para sair dela, para fugir dela, acabou deixando uma de suas vestes nas mãos dela e correu. Mas ela, com raiva, acusou José para Potifar, como se ele a tivesse agarrado, e depois fugiu. Potifar, com raiva de José, o lançou na prisão, onde ficavam os prisioneiros do rei. Vejam que situação a de José. Primeiro foi vendido como escravo. Conseguiu se destacar entre os escravos e vivia até bem na casa de Potifar. Aí vem a esposa dele e arma para José. Outra vez, em um lugar pior, injustamente. Vejam como essa história se parece com a que eu dei o exemplo inicialmente. A sentença de José foi contrária àquilo que ele esperava, até porque ele não fez nada. Ele era inocente. José já estava há algum tempo naquela prisão quando foram presos com ele o copeiro e o padeiro. Ambos tiveram um sonho e José interpretou o sonho dos dois. Assim como José havia interpretado, aconteceu. O padeiro foi morto e o copeiro restaurado ao seu posto. José pediu para ele se lembrar dele quando ele estivesse com Faraó. Somente após 2 anos, Faraó teve um sonho e ninguém conseguia interpretar. Foi aí então que o copeiro lembrou de José, após 2 anos. Vejam como as pessoas esquecem da bondade que é feita. O copeiro poderia ter falado de José antes, mas só falou depois que Faraó não conseguia ninguém para interpretar seu sonho. Aí José foi lembrado. José foi levado até Faraó e interpretou exatamente o que iria acontecer. Faraó ficou tão maravilhado que colocou José como governador de todo o Egito. Depois, José teve seus irmãos se humilhando diante dele, como no sonho inicial dele. Vejam, resumi bastante essa história. Uma história linda de José, que passou de escravo a governador. Depois vocês podem ler. Essa história começa a partir do capítulo 37 de Gênesis. Mas o que eu quero que vocês entendam na mensagem é o seguinte:
Os sonhos de José aconteceram, mas será que foi do jeito que José queria? Não, claro que não. Ninguém espera o pior para depois acontecer o melhor. Sempre esperamos o melhor, mas a confiança de José em Deus e o seu temor fizeram com que os seus sonhos se realizassem. Coloque uma coisa no seu coração. Os pensamentos de Deus são muito maiores do que pensamos ou imaginamos. Deus age até em momentos que achamos que está dando tudo errado. Quando acontece algo que não esperamos, temos que confiar em Deus de que Ele vai mudar a nossa história. O que aconteceu com José foi Deus? Não, claro que não. Seus irmãos endureceram o coração e queriam até matá-lo. Quem endurece o coração das pessoas não é Deus, é o diabo. Ele foi vendido como escravo. Os sonhos de José estavam sendo frustrados pelo diabo. Mas Deus, mesmo com o diabo querendo destruir a vida de José, mudou completamente a história e fez ele prosperar em uma terra desconhecida. Fez ele se tornar grande onde ninguém poderia esperar. Mas para Deus, nada é impossível. Feche os seus olhos e vamos orar. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, nos colocamos diante da sua santa presença e agradecemos ao Senhor por mais esta palavra. Hoje aprendemos com o Senhor que a nossa confiança tem que estar acima de tudo e de todos. Mesmo quando tudo parece estar dando errado, devemos confiar de que o Senhor mudará a nossa história. Pai, assim como José confiou em Ti, te pedimos que aumente a nossa confiança no Senhor. Que todas as vezes que aconteça algo que não esperamos, que a nossa confiança esteja maior. Sabemos que o inimigo faz de tudo para nos abalar, mas se a nossa confiança estiver em Ti, podemos ter certeza que a vitória chegará. Obrigado, Senhor, por nos fazer permanecer firmes e por nos ensinar que o Senhor age até quando tudo dá errado, corrigindo os erros e nos tirando das garras do nosso inimigo. Amém, e assim seja. Bom, pessoal, espero que tenham gostado da mensagem e se gostaram, compartilhe com seus amigos e familiares para que eles possam ouvir as mensagens diariamente. Deus abençoe a todos vocês e não esqueçam, amanhã teremos mais.